Na minha frente está o TCL 4DR e hoje eu gostaria de mostrar como você pode usar o modo de uma mão. Tudo o que você precisa fazer é ir ao menu de abas e procurar o atalho de uma mão. Quando você encontrá-lo, clique nele. Como você pode ver, o modo de uma mão está ativado. Para redimensionar sua tela pequena, segure um dos cantos e arraste. Para mudar a posição dela, clique neste ícone de seta à esquerda ou à direita. Para voltar ao tamanho padrão da tela, clique nesta área escura. Se você quiser acessar mais opções do modo de uma mão, use esta engrenagem acima da seta e gerencie tudo da maneira que você quiser. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, comente e se inscreva. Tchau!